Marcos 4, a partir do verso 35. Nós ministraremos neste momento sobre o tema o escape do Senhor. O escape do Senhor. Portanto, abra a Escritura. Eu peço, inclusive, o que temos reforçado e agradecido, esteja totalmente atento durante todo o culto e a ministração, evitando realmente, nesse tempo, conversas paralelas, a não ser que seja o que for necessário, e também utilização do smartphone, se não também naquilo que for necessário, no caso também para acessar a palavra ou acompanhar o sermão, que é de caráter expositivo textual. Então, diz assim a palavra do nosso Deus a falar ao nosso coração. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, leiam comigo: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, pode ler comigo, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, leiam comigo: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, leia comigo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Senhor, nos dirige e nos guia por teu Espírito Santo a falar da tua parte com a ousadia, a intrepidez, a autoridade que vem do Senhor, e também a mensagem que fala diretamente a cada coração, em suas necessidades de confrontação, de transformação, de edificação, de consolo e conforto, e de salvação também nessa noite, para a glória do nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus queridos, todos nós somos testemunhas que na nossa trajetória e caminhada de vida nos deparamos com tempos difíceis, com momentos desafiadores, com tempestades. Muitos desses nos sobrevêm sem que nós estejamos preparados, nos sobrevêm de forma repentina. Às vezes estamos numa bonança da vida, numa certa tranquilidade, de um momento para outro, parece que gira a chave e nós enfrentamos provações e adversidades. Essas situações, na verdade, quando nos sobrevêm, elas nos testam a fé, elas realmente nos provocam a necessidade, mais do que nunca, de recorrer e buscar ao Senhor. Nós não temos o controle sobre algumas delas, mesmo que nós tenhamos uma expertise de vida, mesmo que nós tenhamos já uma caminhada em algumas áreas, mas são situações que, quando nos sobrevêm, nós mais do que nunca reconhecemos que nas nossas forças não temos como caminhar, não temos como prosseguir, e precisamos mais do que nunca recorrer àquele que tem o controle sobre todas as situações, aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, que é eterno, aquele que de fato é ilimitado e pode resolver toda e qualquer situação. Eu não sei se você está passando por alguma tempestade na sua vida. Não sei se você está passando por alguma provação, alguma adversidade. Por algo que você está sofrendo por isso. Seja na família, seja no relacionamento, talvez no casamento. Situações que você nunca imaginava, talvez que você nunca pensava que estaria experienciando. Seja em nível de trabalho, seja em nível de vivência, de família, com às vezes atrito, com lutas e outras situações mais adversas, que hoje tem sido para você uma angústia, uma provação, que você mais do que nunca precisa do escape, precisa da saída do Senhor. Nosso texto apresenta, de fato, uma experiência vivenciada pelos apóstolos, que eles não esperavam, que eles não queriam vivenciar, mas que o Senhor, no seu propósito eterno, assim, deliberadamente, direcionou para que ocorresse. E o que eu acho interessante
é que as provações que ocorrem na vida de quem busca a presença do Senhor, elas têm finalidade, elas têm propósito. O Senhor não permite tempestades sem propósito e objetivo em nossas vidas. Se nós andarmos com Ele, se nós vivermos para Ele, eu não estou falando de pecado, porque pecado não é a provação, mas é na verdade a consequência da queda. E a Bíblia diz: do que se queixa o homem vivente, está lá em Lamentações 3,39, queixe-se cada um do seu próprio pecado. Então, se é pecado, arrependa-se, arrependamos-nos, porque senão nós vamos ter que colher sofrimento e padecimento. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a morte em vários sentidos, em várias esferas, tanto pessoal, moral, a morte de imagem, a morte justamente de conduta, quando se dá brecha ao inimigo e o pecado vem a dominar e a tomar conta de alguma vida em alguma área. E às vezes toda uma trajetória, toda uma carreira, toda uma construção desmorona de um momento para o outro, como se fosse uma avalanche. Eu creio que uma parte de nós não esteve em Alpes para ver avalanche pessoalmente, mas todos nós já vimos em séries, em filmes, etc. E sabemos que às vezes começa com uma pequena lá pedra, uma bolinha, e depois vai se avolumando, quando chega lá embaixo é uma imensidão. Assim também é o pecado quando se dá brecha e se dá espaço, que não seja o caso de nenhum de nós. E se já demos, que essa brecha possa ser fechada no nome de Jesus, para que de fato haja conversão, arrependimento e mudança. Mas o nosso texto trata de adversidade, o nosso texto trata de provação, o nosso texto trata, na verdade, de algo que Jesus tinha propositadamente deliberado para a vida dos apóstolos. Os apóstolos estavam experimentando da presença de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, mas eles precisariam viver na pele e na prática o que é confiar e o que é depender de Jesus. O texto nos diz que eles vinham de uma série de pregações de Jesus, parábolas, ensinamentos, e depois Jesus, propositadamente, intencionalmente, ele diz: vamos passar para outra margem. Está no verso de número 35. Eu pergunto aos irmãos: Jesus sabia o que viria a acontecer naquela noite, que uma grande tempestade haveria de surgir naquele mar de Tiberíades, da Galileia? E como é que Jesus fez isso? Como é que Jesus, sabendo que haveria uma tempestade tão voraz e tão feroz, ele deliberadamente diz para os apóstolos: vamos para a outra margem? Daqui a pouco eu procuro responder esta pergunta. O texto diz que depois de despedir a multidão que estava ouvindo a pregação e a mensagem, assim eles seguiram no barco e outros barcos o seguiam. Veja essa expressão do verso 36, que para mim é muito preciosa. Não era só o barco dos apóstolos, outros barcos o seguiam. Significa o quê? Que esses outros barcos também passaram pela mesma tempestade? Esses outros barcos também passaram pela mesma adversidade? Sim. E aí, como é que o Senhor Jesus vai operar? Nós vamos realmente agora refletir em relação ao barco onde ele está e os demais barcos que também são alcançados pela ação e pelo poder do Senhor. Amados, prestem atenção. Todos estão sujeitos a dias difíceis. Todos estão sujeitos a lutas e provas. Mas quando o servo do Senhor anda com o Senhor, o próprio Senhor, ele soberanamente controla. E aquilo que ele faz em nossas vidas, repercute na vida dos outros. Aquilo que ele opera em nossas vidas, ele usa essa experiência para que nós possamos abençoar as outras pessoas. A bênção que ele disponibiliza para nós, o livramento, o escape, a transformação, se estende a quem está ao redor. Assim o texto nos diz, daqui a pouco nós vamos ver, que acontece com os outros barcos também. Outra situação interessante que o texto nos traz, conforme o verso de número 37, é que quando eles estavam numa serenidade, sabe, o mar bem tranquilo, suave. Eu não sei dos irmãos quem já viveu alguma experiência em mar, e um mar às vezes um pouco mais agitado, mas só sabe quem experiencia. Tem gente que diz: prefiro voar do que andar, portanto, de um barco, de uma situação dessa natureza, porque se agita um mar,
minimamente o enjoo, o mal-estar, não é nada fácil. Isso se as ondas não forem tão intensas. Se forem mais intensas, aí é que dificulta mais. Por mais estrutura que hoje tenhamos nos navios em geral, mas se as ondas forem mais intensas, vai causar de algum modo algum desconforto, dependendo do tamanho das ondas e do tamanho do barco. No caso daqui, os barcos não eram tão grandes, concordam comigo? Os barcos não tinham uma dimensão gigantesca. Logo, a agitação foi daquela que só sabe quem vivencia, porque o verso 37 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. Imagine a angústia, à noite, sem quase iluminação, as ondas agitadas, o mar agitado, o vento feroz, não é, daquele que até barulho faz. Imagine como é que os apóstolos se encontravam neste momento. E onde é que Jesus estava nesse tempo? Jesus estava dormindo, Jesus estava na popa lá, descansando. Um dia pesado, ele já tinha estado em oração durante a noite anterior e ele estava descansando. Mas aí quero aplicar algumas questões importantes ao coração dos irmãos, quanto a algumas perguntas que esse texto nos apresenta. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram dizendo: mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Essa pergunta é razoável, é ou não é? Ou seja, estamos aqui quase indo a naufrágio. O Senhor não se importa com isso, não se preocupa. Eu creio que existem 3 questões aqui que vinham no coração dos apóstolos. A primeira é: se foi Ele que nos mandou vir para aqui, para a gente atravessar o mar, será que Ele não está dando a mínima para o que nós estamos enfrentando aqui dessa agitação? A gente às vezes tem essa pergunta: se eu obedeço ao Senhor, se eu faço a vontade do Senhor, se eu honro o seu nome, por que eu passo por provas, por que eu passo por adversidades? Irmãos, as provas são de fato processos didáticos e pedagógicos do Senhor para trabalhar em nossas vidas, para robustecer e tonificar a nossa fé e confiança no Senhor. Ele deliberadamente, Ele permite para que nós cresçamos, homens e mulheres de fé, muito consagrados a Deus, na Bíblia e na história, passaram por situações que você pergunta como pode, mas foram provados, testados e aprovados e cresceram e foram usados para a glória do Senhor. Se você está passando por uma prova, e essa prova vem da parte de Deus, esteja com o coração firme, continue persistente e perseverante, seja realmente alguém que confia, conhece e entrega ao Senhor, sabendo que Ele está cuidando de tudo em sua vida. Se você honra o nome dEle, Ele vai honrar o nome dEle na sua vida. Se você glorifica e testemunha dEle, Ele vai cuidar da sua reputação e vai direcionar tudo para que Ele seja exaltado através dessa situação. Agora, se tem alguém afastado do caminho do Senhor, preste atenção. Quem se afasta da presença do Senhor, em puro amor e graça do Senhor, Ele permite situações difíceis para que essa pessoa possa em tempo voltar para a presença dEle. Ele também permite situações em algumas vidas de corações duros. Por exemplo, você tem um filho que está distante do Senhor, você tem um esposo que não é nada fácil, uma esposa, mas geralmente são esposos, mas pode ser uma esposa, um pai, uma mãe, algum parente, algum amigo. Você tem orado por essa pessoa? Tem intercedido? Sabe de uma coisa, Deus pode, em graça, permitir algo na vida dessa pessoa, para trabalhar essa pessoa, para ela se voltar para o Senhor. Porque tem gente que parece que quando tudo está muito bem, e tudo muito bem acessível, não dá nem a mínima. Tem crente que não dá a mínima. Parece que só busca a Deus quando está na tempestade. Parece que só busca a Deus quando está na adversidade. Espero que não seja nenhum de nós. Imagina quem não teme a Deus ou quem está afastado da presença do Senhor. Mas você já fez essa pergunta? Se eu estou honrando ao Senhor, por que é que eu passo por essa situação? Primeiro, quero lembrar lá o texto de Lamentações. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a intervenção e a salvação do Senhor. Segundo, quando você passa, e eu vou aqui citar breves exemplos, como o próprio Jó. Jó temia a Deus, honrava a Deus, era um homem íntegro, um dos homens mais justos da sua geração, mas sobreveio a ele provações das mais difíceis, perda de todos os bens,
perda de todos os filhos, os 10 filhos, perda da saúde, ficou na verdade um caco humano, um farrapo humano, perda dos amigos que o censuraram e escarneceram dele, perda da própria esposa, que também o abandona. E ele, diante de Deus, lança 34 lamentações, 16 perguntas, e em princípio, parece não ter resposta para nenhuma delas. Vem aqui um outro ponto que eu quero destacar. Além de, assim, pensar, obedecendo a Deus, estou passando por isso. A outra questão é, por que Deus está demorando? Já fez essa pergunta? Porque essa prova parece ir além, o tempo parece mais extenso e prolongado. Nós não sabemos o tempo da prova de Jó. Fato é que, se não fosse a graça de Deus sobre a vida de Jó, ele não resistiria. Naquilo que ele falou e não compreendia, depois ele é tratado, ele é quebrantado pelo Senhor. Deus o espreme, a partir do capítulo 38, e ele, de fato, chega à compreensão que nada sabia, que nada conhecia, e que Deus não podia frustrar os propósitos nem planos dele para a vida de Jó, como de qualquer um que confia no Senhor, e ele se humilhava no pó e nas cinzas. Deixa eu falar uma coisa importante aqui para todos vocês, só lembrando, o Senhor nunca nos prometeu vida fácil, vida de satisfação e de total deleite humanamente falando. O Senhor nunca nos garantiu regalia humanamente. Ele mesmo teve adversidades na própria vida, teve privações. Existe um evangelho que está meio invertido nos dias de hoje, que ao invés de transformar vidas, para transformar a realidade do ponto de vista moral, social, relacional, fica prometendo recursos financeiros, o que a Bíblia nunca prometeu. Promete suficiência, promete providência. Quando o texto de Mateus 6,33 diz assim para nós, mas, vamos citar juntos, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, muita gente quando coloca assim, tudo, não, estas coisas, que coisa? Que Jesus tinha falado lá, as demais coisas vos serão acrescentadas o quê? Comida, água, roupa, provisão, aquilo que precisarmos para o dia a dia, não vai faltar, porque o nosso Deus provê e nos sustenta. A mesma coisa que está lá em Filipenses 4,13, cita comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que todas as coisas, saber lidar com fartura e saber lidar com escassez, saber lidar com saúde, mas saber lidar com doença, com os momentos mais adversos. É assim que Paulo se posiciona, ou seja, não é para o meu bel prazer. Hoje pela manhã nós pregamos em Atos 3, e o verso 6, Pedro e João dizem, como nós refletimos, não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, levante-se. O que é que o texto, e ande? O que é que o texto está querendo dizer? Que o Senhor não vai estar garantindo recursos simplesmente para tornar as pessoas abastadas, mas vai garantir o poder do nome de Jesus, a transformação do nome de Jesus. E é isso que é evangelho sério, é isso que é evangelho comprometido, que transforma a vida, transforma a realidade, transforma a convivência, transforma a postura, transforma famílias e supre e provê. Mas o nosso alvo não é enriquecimento humano, o nosso alvo não é estar dependendo das riquezas, quando muito entram na avareza e perdem até a própria fé em Deus e entram numa loucura da vida. Nós não confiamos na carne, no braço humano, no recurso humano. Nós confiamos no Senhor, no seu cuidado e na sua provisão. Então o texto está a nos dizer que os apóstolos precisavam acreditar como Jó acreditou. E quando Jó acreditou e confiou, ele disse assim, eu sei que meu Redentor vive. Por fim ele se levantará em meu favor, e ele julgará a minha causa, e ainda em pele eu verei o favor do Senhor em relação à minha vida. E o texto diz que o Senhor lhe deu em dobro tudo o que ele tinha perdido. Só não 20 filhos, porque ele tinha 10 filhos, 10 estavam com o Senhor lá na glória, lá no paraíso, deu mais 10, e a esposa certamente a que tinha blasfemado, que tinha amaldiçoado, que agora é resgatada e restaurada. Ou seja, Deus proveu. Quer ver um outro exemplo? O exemplo de Daniel. Daniel honrou a Deus. Daniel glorificou o nome do Senhor. Daniel foi durante cerca de quase 80 anos,
75 anos, um testemunho inabalável, intocável, integridade a toda a prova, fidelidade a toda a prova. Mas passou por adversidades, e uma delas foi a cova dos leões. Você lembra disso? Daniel não foi para a cova dos leões porque era ladrão, não foi para a cova dos leões porque era mentiroso, não foi para a cova dos leões porque era alguém que desonrava a Deus, foi para a cova dos leões porque obedecia a Deus e mantinha a sua fidelidade de oração, apesar da inveja, da perseguição, dos maltratos, daqueles que não queriam que ele estivesse na posição que ele estava. E o texto bíblico diz que ele não deixou de continuar honrando, testemunhando e buscando a presença do Senhor. Se você é porventura, às vezes discriminado, às vezes é enxotado, às vezes é mal compreendido por temer e honrar a Deus, continue temendo e honrando a Deus, continue testemunhando do Senhor, e mesmo que alguns tramem situações complicadas para a sua vida, quem vai estar cuidando de tudo é o Senhor. Se vier até uma cova de leões, o Senhor estará lá para cuidar e trabalhar na sua vida. Porque Daniel foi jogado lá, o rei Dario ficou angustiado, desesperado, quando fez o decreto de que só se orasse a ele, conforme aqueles líderes, governadores fizeram, para que Daniel fosse justamente agora diretamente atingido. E o texto sagrado afirma, de forma muito categórica, que Daniel continuou orando, buscando ao Senhor, de janela aberta, voltado para Jerusalém, e por isso foi jogado na cova dos leões, o que fatalmente seria o quê? A morte dele, seria natural, por uma questão realmente racional. Mas quando na manhã, Dario, com voz trêmula e com temor no coração, passou a noite em claro, quase que com choro, ele vai perguntar: Daniel, será que o teu Deus a quem tu serves continuamente te livrou dos leões? E aí responde Daniel: ó Dario, vive para sempre, o Deus a quem eu sirvo me protegeu, e nenhum dos leões tocou em mim, nem me fez mal algum, exaltado seja o nome do Senhor. Assim é quem anda com o Senhor, só toca em você quem Deus permite, e vai ser para a glória e honra do nome dEle. Não há o que temer, nem o inimigo pode tocar na sua vida, porque sua vida é protegida pelo nome e pelo poder do sangue de Jesus. Sua vida pertence ao Senhor, você é dele, você é amado por ele, você foi resgatado por ele. Ande com ele, espere nele, mesmo quando aparentemente parece demorar. Vou fazer uma pergunta para vocês: Deus atrasa? Deus atrasa? Mas às vezes não parece demorar além do tempo? Parece. Eu não sei se é o caso de alguém aqui onde está a nos escutar. Só quero dizer para você: Deus trabalha no seu kairos, na sua perfeição. Se ainda não aconteceu, se ainda não passou, é porque Deus tem lições ainda para aplicar. Portanto, é necessário que nós esperemos na intervenção do Senhor, no tempo do Senhor, e mesmo não compreendendo, entreguemos ao Senhor. Veja que o resultado foi que Daniel foi livre e os outros foram envergonhados, e o nome de Deus foi glorificado naquele reino. Lembra de Ana, enquanto serva de Deus fiel, foi envergonhada por Penina, e esperava no Senhor, e continuou firme na sua fé e na sua confiança, e Deus ouviu no tempo certo. Ela entregou ao Senhor o seu Samuel, e Deus lhe deu mais 5 filhos, e proveu toda a necessidade dela. Assim é o caso de cada um de nós. Você espera no Senhor, confia no Senhor, entrega ao Senhor, entrega este pedido, o teu Samuel, já coloca diante de Deus, e Deus vai fazer o tempo dele chegar, e você vai ver o nome dele sendo glorificado na sua vida. Os nossos apóstolos aqui do nosso texto, diz o texto que eles precisavam, portanto, confiar na direção do Senhor, esperar no Senhor e saber que Deus não atrasaria, que Jesus agiria em suas vidas e operaria na sua trajetória. Outra questão importante, meus amados irmãos, é que eles, quando provocam Jesus, despertam Jesus, a Bíblia diz que Jesus, despertando do sono, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo, exaltado seja o Senhor. Quem foi que criou o vento? Quem criou o mar? Quem criou toda a natureza? Jesus.
por sua palavra. Logo, eles precisavam confiar nessa verdade. É por isso que o verso de número 40, Jesus lhes pergunta: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês já não viram tudo o que eu já fiz, não? Vocês já não experienciaram o que eu operei por vocês? Lembra lá daquela pergunta de Tomé e de Filipe em João capítulo 14? Quando Jesus diz que vai preparar lugar e quando voltar, nos levará para que nós estejamos com ele para sempre. E aí Tomé diz: mostra-nos o caminho, isso nos basta. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí, por conseguinte, vem Filipe e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nós precisamos, isso nos realizará. Aí Jesus disse: estou há tanto tempo com vocês e vocês não têm conhecido o Pai. Quem ver a mim, vê o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Ou seja, creia pelo menos pelas mesmas obras que eu faço. Jesus estava querendo dizer para eles: está na hora de vocês crescerem em fé, amadurecerem e desfrutarem de tudo que eu estou fazendo em suas vidas, por pelo menos 4 aspectos. Primeiro aspecto: a presença de Jesus. A presença de Jesus é alentadora, a presença de Jesus é reconfortante, a presença de Jesus é fortalecedora. Ele disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O próprio Deus prometeu a Josué: não te mandei eu, não, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te desespere, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A presença de Deus, ela é real e verdadeira. É uma questão de você experienciar e desfrutar dessa presença, que resolve toda e qualquer situação, que está à frente de toda e qualquer situação, que alivia a tua alma. Diz Isaías: ele é, na verdade, para o fraco vigor, para o que está abatido, ele é renovo. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amado, se está cansado, se está abatido, se está em luta, confie no Senhor. Ele está com você, Ele está presente em sua vida, Ele sustenta a sua vida, porque Ele nunca vai falhar, nem vai faltar. Além da presença dEle, a palavra dEle é a verdade. Quando Ele fala, Ele cumpre. As promessas do Senhor não são tardias, nem voltam atrás. Tudo que Ele prometeu, Ele realiza e Ele confirma. Se Deus tem te dado vida, estendido tua vida, é porque você está vivendo diante dEle, para a glória dEle, assim creio, e Ele ainda tem bênçãos para realizar e promessas para cumprir em sua vida. Porque das duas, uma: se Ele já cumpriu todas as promessas, Ele vai te levar para Ele, ou vai me levar, e não tem nada melhor do que estar lá diante dEle. Mas se Ele tem estendido minha vida e a tua, é porque Ele ainda tem promessas para cumprir, e a palavra do Senhor é mais do que fiel e verdadeira. Quer saber uma coisa importante? O Senhor vela e zela por sua palavra. Quando Jesus esteve aqui, o ponto principal da obra de Jesus era o seu sacrifício, que ele pagaria com a própria vida, e a palavra. Os milagres eram consequência para apontar como sinal para crerem no Senhor, mas não um fim em si mesmo. Tem muita gente querendo sinal, querendo milagre, mas não querendo a palavra, não querendo obedecer a palavra de Deus. A palavra precisa ser obedecida, a palavra precisa ser seguida, a palavra precisa ser guardada. É este o ensinamento bíblico. Os milagres apontam para Jesus como ensinamento da palavra. Então, a presença do Senhor estava ali mais do que firme, a sua palavra. Outra questão importante: a paz do Senhor estava ali presente, e a paz não é ausência de tribulação. A paz não é ausência de tempestade. A paz não é ausência de adversidade. Mas a paz é ter tranquilidade, confiança, quietude em meio à adversidade e à provação. Que haja paz em seu coração. Que haja paz em sua mente. Que haja paz em seu lar, no nome de Jesus. O primeiro nível de paz é dado pela salvação em Cristo, como está lá em Romanos, capítulo de número 5, que diz que temos paz
com Deus através de Jesus Cristo, pela fé nele. O segundo nível de paz é a paz de Deus, que excede todo entendimento. O terceiro nível de paz é o Deus da paz que nos conduz e nos dirige em todas as coisas. Portanto, que você, além de ter garantia da presença do Senhor, da palavra do Senhor, tenha paz no seu coração, na adversidade que você está passando. E a paz é mais do que um jargão. Eu sou favorável às saudações cristãs, seja coletivamente ou individualmente, em algum momento não tenho a menor dificuldade, porque está na Bíblia. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, na sua maioria, cumprimenta as igrejas com a saudação. Mas não é só a paz. A paz é antecedida da graça, porque sem graça de Deus não existe paz. É, na verdade, a ação do Senhor de redenção, de restauração, que permite a paz. Porque tem gente que usa um jargão, já um clichê, paz do Senhor, paz de Deus, mas não tem nada de paz, é uma perturbação, e pior é quando causa perturbação na vida dos outros. Misericórdia, é quando causa perturbação na vida dos outros. Eu quero entender, irmãos, que quem vai para o céu, quem é regenerado e transformado, não fica causando inferno na vida das outras pessoas, porque quem fica causando inferno na vida das outras pessoas é porque não conhece a Deus, não tem experiência com Deus, pode até ser de igreja, pode ser membro há muito tempo, seja o que for, mas precisa nascer de novo. Então, quero dizer uma coisa importante: a paz é resultado da graça de Deus. Eu pergunto, você tem paz com Deus? E você tem a paz de Deus? Porque a graça está presente no seu coração. Eu me lembro do pastor Severino Etelvino, que um dia, num culto evangelístico, foi meu discipulador, foi aquele que me batizou, que trabalhou comigo, que me conduziu para o ministério, para o seminário, e depois impôs as mãos, pedindo concílio junto com os pastores ali da igreja. Ele, uma vez num culto evangelístico, eu me lembro que uma irmã disse assim, quando ele chegou e cumprimentou: boa noite a todos vocês. Aí a irmã disse assim, uma irmã de uma certa igreja: pastor, boa noite não, crente não cumprimenta com boa noite, cumprimenta com a paz do Senhor. Aí a resposta dele foi maravilhosa. Ele disse assim: como se pode ter uma boa noite se não for com e na paz do Senhor? Já se pressupõe. Então, você pode desejar boa noite, bom dia, boa tarde, o que for. Nós normalmente também usamos saudação cristã, mas sempre a paz antecedida da graça. Mas a paz é uma real. Jesus estava aqui presente no barco, logo havia paz no barco. E por fim, havia o poder de Jesus naquele lugar. Nós precisamos acreditar, além da presença, da palavra, da paz, no poder do Senhor. Tem muitos de nós que cantamos sobre o poder do Senhor, cantamos sobre a grandeza do Senhor, mas na hora de viver, nós não vivemos. Então deixa eu dizer para você, creia num Deus que pode realizar todas as coisas. Confie nesse Deus, que é o seu Deus, que é o meu Deus, nas Escrituras, apresentado por seu Filho Jesus. Ele é o único Deus, Ele tem a direção de tudo, tudo está debaixo do seu controle, tudo não foge de forma nenhuma da sua direção. Confie nele e entregue a ele nessa trajetória da sua vida, no barco da existência, nas batalhas, nas tempestades. O poder dele se faz presente e se manifesta de forma gloriosa para quem acredita. Caminhando para o final desta palavra, a questão inicial do medo era algo natural, mas só que era desesperador. Que você não entre em desespero quando as situações fugirem do seu controle, porque realmente você não tem o controle das coisas, mas o nosso Deus tem o controle de tudo. E aí eles, depois que vem o vento calmo, que vem as ondas tranquilas, que vem tudo sossegado, eles, possuídos de grande temor, dizem uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Agora veja que coisa interessante, eles já conheciam o Senhor, já tinham visto o poder do Senhor, mas agora ficam boca aberta e dizem assim, uns para os outros: quem é este que está aqui diante de nós? Quem é este? Eu pergunto para você e para mim, quem é este? Senão aquele que formou todas as coisas, por meio de quem todas as coisas foram formadas e passaram a existir. Quem é esse, senão aquele que é o sentido e a razão das Escrituras Sagradas, para o que tudo aponta nas Escrituras Sagradas? Quem é esse, senão aquele que entregou sua vida
para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados, e que venceu a morte, Satanás, venceu os demônios, e tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, e disse: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Quem é esse senão aquele que os patriarcas profetizaram, que os profetas assim anunciaram, que o Antigo Testamento assim dizia que ele viria, o ungido, o Messias, e assim ele veio? Quem é esse, senão para o qual vidas viveram e vidas morreram na certeza da redenção? Paulo passou por adversidades e provações, mas ele dizia: eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo viveu por Cristo, Paulo amou a Cristo, Paulo morreu por Cristo, porque sabia que Cristo era Senhor soberanamente, e que Cristo vive e reina para sempre. Paulo hoje está vivo, junto com todos os servos de Deus, lá no paraíso, e um dia ressuscitará com todos os servos do Senhor, incluindo todos de nós que partimos, para um dia estarmos com o Senhor para todo sempre. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Jessé, ele é aquele que nos evangelhos é apresentado como o único caminho, verdade e vida, videira verdadeira, como o pão da vida, como a luz do mundo, como aquele que é a água da vida e dá essa água da vida, como o bom pastor, como o único mediador, como o supremo rei, como o supremo profeta, como o supremo sacerdote, aquele para o que tudo apontava, e todo o Antigo Testamento era tipologia do que se cumpriria nele, como está lá em Hebreus, em todo o livro de Hebreus. Ele é o Melquisedeque, profetizado do Antigo Testamento, como essa figura que não teve nem início, nem fim, e que ao mesmo tempo é profeta, sacerdote e rei. Ele está acima de todos e de tudo. O nome dele é soberano sobre todas as coisas. Ele é aquele que pisou a cabeça de Satanás, que pisou a cabeça da serpente, e que declarou redenção para todo aquele que crê no seu nome. Ele é Jesus, o Filho do Deus vivo, que aqui está entre nós. Está lá no céu, na glória, a interceder por nós, mas está presente na minha vida, no barco da minha existência, nas minhas adversidades, nas minhas tribulações, nas minhas tempestades. A presença dele, a palavra dele, a paz dele, o poder dele fortalece meu coração. Confie no Senhor, e quando vierem esses momentos, saibam que há escape para você no nome de Jesus. A saída, a resposta. Não sei o que você está precisando ouvir quanto a essa palavra, mas eu quero olhar para você, ou você que neste momento está a nos acompanhar. Tem escape, tem saída, tem resposta, tem solução, e ela se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus nos abençoe, e que assim caminhemos confiante dele, para a glória dele. Amém e amém. Vamos ficar em pé? Vamos cantar a música Escape.